Shalom Uvrachá, nossa aula de hoje foi patrocinada, foi oferecida pela nossa querida amiga da ONG, Mariluce Rosa, no mérito da elevação da alma de sua querida mãe, Cecília Rosa, e seu querido pai, Benedito Rosa. Dizem nossos sábios, quando a alma chega lá no mundo de cima, ela chega no limite do que ela fez de bom nesse mundo aqui embaixo. Para ela subir acima disso, alguém tem que fazer uma coisa boa no mérito dela. E nossa aula de hoje é sobre o Telim. O rei Davi, ele nos conta no Telim, no capítulo 109, ele está conversando com Hashem, uma conversa muito cheia de amor e carinho, e ele diz para Hashem, presta bem atenção no detalhe, que Ani vevion Ani, eu sou um pobre, eu sou um miserável, tipo, Evion é mais do que o pobre. O Ani, que é o pobre, quer dizer que ele é pobre. Mas o Evion é que qualquer coisa que você der para ele tá bom. Então, um pobre é um pobre, ele tem um nível social dele que ele é uma pessoa pobre. Agora, Evion é esse que dorme na rua, é esse que Deus me livre, que seria chamado de... em português de um miserável, tipo, já não é pobreza, já é miséria, uma coisa assim. Então ele fala, olha, eu sou um pobre, não sou um pobre, eu sou esse nível, sou um miserável. Velibi halal bekrbi, e o meu coração está oco dentro de mim. Ou seja, o que aconteceu aqui? Se ele está falando com Hashem, olha, eu estou cheio de amor por você, eu tenho tanto amor por você, mas tanto amor, que o meu coração está oco dentro de mim. Então o que ele está dizendo? Que não está sentindo nada, né? Então nossos sábios analisam esse versículo e dizem o seguinte, que o rei Davi, vamos chegar lá, dizem o seguinte, cada um de nós tem um corpo material. O corpo material não tem vida própria, não tem vida própria mesmo. Ele é matéria. Dizem uma vez que caiu um avião em Portugal e até aquela hora do noticiário já tinha encontrado 25 mil mortos. Onde ele caiu no cemitério, o avião. O avião caiu no cemitério e foram lá e encontraram já 25 mil cadáveres até a hora que falaram esse noticiário, né? Tinha lá mais um túmulo, mais um túmulo, mais um túmulo. Então, um corpo sem alma, ele é um corpo morto. Você vai em qualquer cemitério de qualquer lugar do mundo, você encontra lá uma pessoa que foi enterrado há centenas de anos e está lá o esqueleto dele. Corpo sem alma é um corpo morto. Então, o corpo, para que ele seja um corpo vivo, ele tem uma alma animal. A alma animal é a alma do corpo. E a alma animal, mesmo ela estando no corpo inteiro, mas aonde é o ênfase dela, onde é a maior revelação dela é no lado esquerdo do coração. Ela se revela no sangue, por isso está escrito que o sangue é a alma. Tem um versículo na Torá que o sangue é a alma. O que quer dizer o sangue é a alma? Então dizem nossos sábios do Zohar que a alma animal ela está no corpo inteiro, ela não é o sangue. Mas por causa que a maior revelação dela está no sangue, e não só no sangue, mas no lado esquerdo do coração, depois descobriram que é o lado onde tem mais dióxido de carbono, né? Tem alguma coisa assim que é o lado menos oxigenado, o lado esquerdo do coração, e lá é a maior revelação da alma animal. E essa alma animal, a expressão dela, a força dela é chamada de Yetzer Hara. Yetzer é instinto, Hara é mau, ou seja, é o mau instinto. Então imagina um cavalo que você monta num cavalo, você dirige o cavalo, e ele vê fogo, ele não vai se aproximar do fogo, porque ele não quer morrer. Uma criança pequena, você tem que cuidar dela para ela não colocar a mão no fogo.
Então isso a gente chama isso, nossos sábios dizem que o ser humano ele nasce com Yetzer Hara. Os animais não. Os animais têm um instinto. Nós temos um mau instinto. Quer dizer, a gente tem um instinto para fazer coisa ruim. Os animais, cada um tem o instinto dele para fazer o que ele precisa fazer. A gente tem um instinto para se autodestruir também. E tudo isso fica na alma animal, que ela está no corpo inteiro, mas a maior revelação dela é no sangue, e a maior revelação dela dentro do próprio sangue é no lado esquerdo do coração. Dizem nossos sábios que o rei Davi, quando ele falou isso, meu coração está oco, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer para Hashem, olha Hashem, o meu amor por você é tanto, não tinha como compartilhar amor por você e amor por esse mundo aqui, pelas coisas desse mundo. Então tive que matar o Yetzer Hara de fome. Ele matou o Yetzer Hara, dizem nossos sábios, por meio de jejuns. O que quer dizer matar o Yetzer Hara? A força espiritual da alma. Você tem como matar uma alma? Tem como matar uma força espiritual de uma alma e ainda matar por meio de jejuns? Não é que ele tinha lá um raio laser do universo paralelo lá que consegue matar almas e coisas assim. Os canhão do universo paralelo, né? Aquelas luzes lá que ele vê a alma e puff, não tinha nada disso. Não. O que ele fez, o rei Davi, é o seguinte, mesmo que nós vamos ver um caso dos Anshei Knesset Agdolah, os homens da grande assembleia, que eles eram 120 sábios e profetas que viveram entre a destruição do primeiro Bet HaMikdash e a construção do segundo. Entre esses sábios e profetas estava a profetisa Esther, a Malká, e o grande sábio, o Mordecai. E o Mordecai, a Esther pediu para o Mordecai, tinha sido decretado o Holocausto. Imagina, a Alemanha nazista da época faz um holocausto, mas é uma Alemanha que manda no mundo inteiro. E faz um holocausto para o mundo inteiro. Então a Pérsia, o Irã, antigamente, naquela época do Mordecai e da Esther, o mundo inteiro era Irã. O mundo inteiro era Pérsia. Ou seja, não tinha um país que existia fora do império deles. A Europa era floresta amazônica, Roma não existia ainda, e o que se dizer, na África tinha o Mitzrayim, o Cush, Egito e norte do Sudão, e esses continentes distantes na Ásia era até o Vale do Rio Indo, a civilização que começou na Mesopotâmia não tinha ainda se espalhado. Inclusive lá a gente se encontra com cientistas, que é a Arca de Noé, que aterrissou naquela região. E aí os cientistas, o que tem por trás disso, a gente fala, Deus criou cada coisa na idade dela, Deus criou pedras de milhões de anos, Deus criou bilhões de anos-luz, Deus criou Adão e Eva com 20 anos de idade, Deus criou cada coisa na idade adulta. Então, uma pedra na idade adulta é 1 milhão de anos, o ser humano na idade adulta é 20 anos. E os cientistas falam que o mundo se criou por si só, então eles precisam lá de, não sei, bilhões de anos para... Mas chegando na Mesopotâmia, todo mundo concorda que a primeira civilização era no Oriente Médio, na Mesopotâmia. E aquela região posteriormente se tornou o Império Persa. E o Império Persa chegou uma hora que eles dominavam qualquer país que existia no mundo. E aí o mundo da Mesopotâmia se espalhou até o Vale do Rio Indo, até o norte do Sudão. Não tinha mais mundo do que isso, só tinha países naquela região, 127 países, e o Aman, a história conhecida de Purim, decretou um holocausto sobre 127 países, não iria sobrar um judeu vivo no mundo. Como a Esther anulou esse holocausto, ela falou para Mordecai, reúne todos os judeus e 3 dias vocês não comam e não bebam. Façam um jejum de 3 dias. Ele reuniu todos os judeus, fizeram 3 dias de jejum e o Aman foi pendurado, o holocausto foi cancelado e ao contrário, para cancelar, não podia cancelar o decreto do rei.
Então o rei pediu fez um decreto que eles podiam matar os inimigos antes, e mesmo que eles não queriam matar os inimigos, mas se eles não matavam, aí os inimigos matariam eles depois, e antes mais, se quiser, mataram todos os nazistas da época, o holocausto foi anulado, fizeram uma festa enorme, e os Anshei Knesset Agdolá, eles falaram que legal, então pegamos esse patente. Dá para usar o jejum como um argumento forte lá em cima. Se Hashem anulou o holocausto por causa de 3 dias de jejum, eles fizeram 40 dias de jejum. A gente não sabe se foram 40 dias um ao lado do outro, eles só comeram de noite, ou foram 40 jejuns de 24 horas e fizeram um dia sim, um dia não. Mas o que a gente sabe é que eles fizeram 40 jejuns. E depois desses 40 jejuns, eles pediram para Hashem, falaram: Hashem, está vendo, fizemos 40 jejuns, o Mordecai e Esther fizeram 3 jejuns, você já cancelou o holocausto. Nós fizemos 40, a gente quer que você tira o Yetzer Hara da idolatria. Da onde a gente tinha um Yetzer Hara para a idolatria. Então imagina um homem, ele entra por engano no mikve das mulheres, onde as mulheres, véspera de Yom Kippur, tem lá 50 mulheres, todas absolutamente sem roupas, e o homem entra lá por engano. Aí ele vai sentir atração, certo? Por que vai sentir atração? Aí você fala, isso é uma coisa natural, o homem tem hormônios. Ah, mas você tem hormônio para idolatria? Você tem hormônio para estátua de pedra? Você não tem hormônio para estátua de pedra. Mas o Adam Arishon, o primeiro homem, quando Hashem falou para ele não comer aquela fruta do Etz Hadat, e Hashem colocou no paraíso uma cobra, que era o anjo da morte baixado na cobra, para falar para ele: come, 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 come. Aí ele ia falar: Deus falou para não comer, uma cobra está me falando para comer, então não vou comer. E ele teria o mérito de não ter comido aquela fruta. Mas a cobra falou para ele: se você comer essa fruta, você vai virar Deus. Ah, então ele queria virar Deus. Então ele se auto-idolatrou. Por causa que ele se auto-idolatrou, depois que ele fez aquela ação, no mundo da ação, ele comeu aquela fruta, ele trouxe para si próprio e para todos os seus descendentes uma atração para fazer idolatria, da mesma maneira que um homem, se entrasse no mikve das mulheres, tinham lá 50 mulheres sem roupa, ele iria se sentir atraído por causa dos hormônios. Aqui era uma atração espiritual por idolatria que nem precisava de hormônios. Ele via a idolatria, ele já corria atrás. É uma coisa assim que a gente não tem como entender, porque, graças a Deus, porque os Anshei Knesset Agdolá, até a época deles, tinha esse Yetzer Hara da idolatria. Nós vemos que reis de Israel fizeram idolatria e acrescentaram idolatrias, e nosso povo no Egito fez idolatria. Você fala: pô, todo mundo interessado em arte sacra, todo mundo interessado em obras de arte, não, era não quero falar a palavra assim, que não é o nosso nível, né? Era uma atração acima do normal. Vocês entendem? Sim. É o que o homem sentiria quando ele entrou no mikve das mulheres. Esse tipo de atração eles sentiam pela idolatria. Ou seja, para ele se controlar era muito difícil. Então o que aconteceu? Os Anshei Knesset Agdolá, eles falaram para Hashem tirar, depois de 40 jejuns que eles fizeram, pediram para Hashem tirar o Yetzer Hara da idolatria, e Hashem tirou. Depois disso, o judeu só fez idolatria por motivos financeiros. Aí surgiram já empresários do ramo religioso, aí só por dinheiro, mas ninguém por atração física. Ninguém fez idolatria por atração, porque essa atração deixou de existir. Mas, então você pode imaginar que o rei Davi, então, ele fez 40 dias de jejum e falou para Hashem: tira o meu Yetzer Hara. Eles fizeram 40 dias de jejum e você tirou a Yetzer Hara da idolatria do mundo inteiro, de todo o povo judeu. Então,
faço 40 dias de jejum, você me tira o Yetzer Hara. Fácil. Aí você e eu podemos fazer a mesma coisa. Cada um de vocês, você fala, olha, vou fazer 40 dias de jejum, faço de acordo com as duas opiniões. 40 dias que eu não como de dia, só como de noite, e depois 40 dias que 24 horas eu não como e 24 horas eu como. Uhum. E 80 dias eu passo, e depois falo para a gente, tira o meu Yetzer Hara. E nada vai acontecer. Porque para eles chegarem ao nível que eles chegaram, para eles, no nível deles, o profeta no nível de profeta que ele era, o sábio no nível de sábio que ele era, para ele chegar àquele nível, aí não foi já por meio de jejuns. Depois que ele chegou naquele nível, ele jejuando, Hashem foi obrigado a fazer o que ele pediu. Mas para chegar àquele nível, aí a gente chamaria isso também de jejum, mas é outra categoria de jejum. E aí a gente vai entrar nesse assunto que o rei Davi está nos revelando aqui. Ele fala, meu coração está oco dentro de mim. Ele está se referindo à alma animal, que a principal revelação dela é no lado esquerdo do coração. Ela se revela, ela está no corpo inteiro, ela se revela no sangue, e a principal revelação dela é no lado esquerdo do coração. E ele matou isso. Ele matou o Yetzer Hara, ele matou uma coisa espiritual. E por meio de jejuns, o jejum não vai influenciar uma alma espiritual. O jejum, nesse caso, é mais profundo. O jejum, nesse caso, ele vai recair sobre todas as vontades dessa alma espiritual, que é a alma animal. Ele vai decepcionar ela totalmente. Ele vai tirar dela toda e qualquer esperança, a ponto dela baixar a prepotência dela, ela se tornar submissa à alma divina. E como ele conseguiu fazer isso, aí é o segredo do jejum, o que está por trás dos jejuns. Ou seja, a pessoa tem vontade de fazer uma coisa e se controla. Jejua de fazer isso. Então, jejum dos desejos. Jejum dos desejos. Não de comida material. Se o desejo dele é comida material, isso. Aí é jejum, ele se controla da comida material. Ou seja, não que ele parou de comer, sim, mas que ele estava disposto a viajar até New York para comer um steak kasher que só tem naquele tal restaurante. Ou ele queria comprar um vinho de $1.000, ou ele queria alguma coisa muito extravagante, e ele se controlou. Ele falou, eu vou comprar uma carne kasher aqui em Genópolis mesmo, no Living mesmo, e não é aquele steak daquele restaurante de Manhattan, que era kasher também. Porque eu estou te dando esse exemplo, porque isso já aconteceu. Conheci pessoalmente uma pessoa que ele tinha muito dinheiro, e ele estava com muita vontade de comer aquele steak naquele restaurante. Ele viajou até New York para comer o steak no restaurante e depois voltou. Conheci pessoalmente alguém assim. Então, vamos dizer, num caso desses, a pessoa pode dizer assim, eu não vou parar de comer, mas toda vez que eu sinto aquela vontade de comer aquela coisa que eu não deveria estar comendo, aquele amendoinzinho com muito sal, e o sal aumenta a pressão, e aquela coisa que não me faz bem para a saúde, mas que aquela paçoquinha numa quantidade que vai me fazer subir o açúcar. Não fala da paçoquinha. Paçoquinha não. Mas Paçoquinha é muita crueldade, né? E ainda mais, na hora que eu quero falar alguma coisa, que eu sei que essa coisa não vai ser boa, aí eu me controlo. Ou ouvir, né? Ou eu quero ouvir uma coisa, ou eu quero... Aí eu jejuo de falar, eu jejuo de ouvir, eu jejuo de... olhar, falar. Eu jejuo de me lembrar, na hora que me chega um pensamento, a alma animal, ela te joga pensamentos, assim, tipo, te vomita um pensamento na cabeça. Então, na hora que você está no meio da tefilá, você está na reza, no auge, você está no ápice da sua tefilá, você está lá, você e Hashem,
é como o noivo e a noiva na noite de núpcias. A alma animal te vomita um pensamento assim na cabeça. Um boleto. Que você fala, uau, como pode ser que eu pensei uma coisa dessas? Não me perdoo. Como pode ser que eu pensei uma coisa dessas? Nunca mais vou me desculpar. Não, você não pensou nada. Sim, ela induziu. Foi a alma animal que te jogou esse pensamento. Então qual é a minha função aqui? Sendo que eu não estou sozinho, eu tenho uma alma animal que é um cavalo dentro de mim. Uma égua dentro de mim. E essa égua que eu tenho dentro de mim me jogou, me vomitou aqui um esterco. Então agora qual que é a minha função em relação a isso? Quer dizer, até agora não fui eu que fiz nada. Não preciso me culpar por esse pensamento horrível. Não preciso me desculpar por esse pensamento horrível. E nem ficar triste, Deus me livre de ficar triste e depressivo, porque não fui eu que pensei. Foi a alma animal que me jogou um esterco na cara. Deu um coice. Deu um coice. Aí, só que por que Hashem fez isso? Que ela tem essa capacidade, porque aí entra o meu trabalho, aí entra o meu jejum para o lado esquerdo do meu coração ficar oco. E o que vem a ser esse jejum? Ela me jogou um pensamento absurdo. Agora eu tenho que jejuar de pensar. Sim. Ou seja, fazer um jejum de pensamento. Quer dizer, eu não vou alimentar esse pensamento. Porque se eu alimentar esse pensamento, aí eu vou estar alimentando esse rará. E isso vale também, desculpa, Rabino. Sim, Aqui, nossa, então vamos trocar. Tem 30 opa, alunos aqui, ó. 30 alunos. Que agradável. Então, agora... esse vale também para o pensamento do passado, que muitas pessoas chegam para nós, para mim e para o Rabino, e falam assim, como é que eu faço? Gente, todo mundo tem um passado, né? Esse passado é bom, esse passado é menos bom, uns tiveram família, outros, né, outros não, outros passaram por muitas situações, vêm de outros casamentos, mas é um passado, então assim, faz as pazes com o seu passado. Porque o que esse lado aí vai fazer para você? Ele vai fazer você lembrar todo dia quem você era, o que você fez, vai te jogar na cara, como se não bastasse já as pessoas que já jogam naturalmente na cara, quando sabem, né, as pessoas más, elas ajudam o nosso Yetzirará a lembrar das coisas às vezes, que a gente fez de mal. Então, assim, não lembre do passado, sabe? Faze as pazes com o seu passado e é daqui pra frente, um dia de cada vez, para você poder viver isso com alegria, com entusiasmo, servindo a Kadosh Baruch Hu, colocando ele na sua frente e falando, eu sirvo, eu faço, porque a Kadosh Baruch Hu tá aqui, eu tenho temor a ele. Né, Rabino? Muito obrigado pelas lindas palavras para a nossa querida diretora Mora Rivka. E continuando a história, como a Mora Rivka falou, me lembrei de uma história muito interessante. Quando eu cheguei no Brasil, 23 anos atrás, dei uma palestra no Maxud Plaza. Existia um grande hotel, bem antigo. Maxud bem antigo. E nessa palestra, sentou alguém na primeira fileira e comecei a falar, ele adormeceu. E depois que eu terminei 2 horas de palestra, ele acordou. Aí eu conversei com ele, perguntei se precisa de alguma coisa, e ele falou, meu avô era rabino. Eu falei, que legal, porque geralmente as pessoas têm um avô que na foto dele tem um chapéu e uma barba, mas não é todo mundo que estudou no Meshivá, não é todo mundo que era um rabino. E então eu imaginei, o avô dele era um judeu religioso, pode ser que era um treiga que carregava sacos de farinha, mas ele tinha um chapéu preto, uma barba comprida, então ele pensava que era um rabino. Eu perguntei que legal, aí ele falou, ele também escreveu um livro. Eu falei, agora já é. E que livro que ele escreveu? Ele falou, Ktav Sofer. Ktav Sofer era um rabino assim de alto nível, o pai dele, o Hatam Sofer. Então, essa pessoa, ele era um bisneto do Hatam Sofer. Perguntei para ele, o que você está fazendo no Brasil? Meu pai fugiu da guerra, de Pressburg, ainda da cidade do Hatam Sofer. Meu pai fugiu da guerra, veio para o Brasil e a gente aqui se perdeu, deixamos a religião, assim, tipo, agora estou voltando pequenos passos. E ele me contou uma história, ficamos grandes amigos, chegou o Pesach, comprei todos os utensílios que achava, falei para ele, você é obrigado a fazer tshuva, queira ou não queira, olha quem você é, como você pode... E ele me contou uma história muito, muito interessante. Ele falou assim, quando ele era mais jovem,
existia um país na Europa chamado Tchecoslováquia, um país comunista, hoje já não existe mais, hoje a Tchequia a parte, a Eslováquia a parte, e já são países capitalistas. Naquela época era Tchecoslováquia, um país comunista. E a filha do cônsul da Tchecoslováquia, ela era uma comunista assim de primeira categoria. Ela era totalmente ateia, não acreditava absolutamente nada. Ela achava que ela, o cachorro e o gato são exatamente a mesma coisa. Morreu, jogou no lixo. Hoje já não se costuma mais, mas antigamente naquela época o cachorro morria e jogava no lixo, né? Gato, cachorro. Então ela imaginou que ela também é assim. Então ela era namorada dele, ela falou, então eu quero aproveitar e aproveitar até o fim. Porque no dia que eu morri, acabou, perdi a oportunidade, já não vou mais poder aproveitar. Então ela fazia com ele todas as fantasias lá, uma coisa, não é a minha praia, se a gente não tenta imaginar o que eles faziam. Mas depois ele se casou com uma mulher judia, normal, que teve uma vida normal, graças a Deus. E às vezes ele começava a cantar uma música. Yetzerara, Yetzerara, quantas saudades você me dá. Ele pensava, ele se lembrava do que ele fazia com ela, e agora tinha uma mulher normal, já não podia fazer tudo aquilo. Então ele se lembrava do que ele fazia com ela, ficava com saudades. Então o que acontece? Aí entra o assunto do jejum espiritual. Quer dizer, não alimenta o pensamento. Você se lembrar de alguma coisa errada que você fez no passado? Dá um peteleco. Dá um peteleco. Não é você que está se lembrando, é só um animal que está te jogando esterco na cara. Dá um peteleco. Não alimenta. Deixa morrer de fome o pensamento. Na hora que esse pensamento morre de fome, acabou. Aí, o coração fica oco. O coração fica oco, aí você chega num nível que nesse nível que você já tem o coração oco, se você fizer 40 jejuns, você pedir para Hashem alguma coisa, como eles fizeram, eles não fizeram sozinhos. Tinha que ser todos juntos. Quer dizer, a gente não tem a capacidade de fazer isso, por causa disso. Quer dizer, se cada um de nós faz sozinho, também não adianta nada. Sim. Mas eles estavam num nível que não alimentaram os maus pensamentos. Então os maus pensamentos morreram de fome. Não alimentaram os vícios, não alimentaram a vontade de fazer coisa errada. Não alimentaram a vontade de falar coisa errada. Não alimentaram a vontade de ouvir coisa errada. Quer dizer assim, na hora que ele começava a ouvir alguma coisa, ele não se aproximava para ouvir melhor, ele se distanciava. Na hora que ele começava a falar mal do amigo, agora ele quer ver o circo pegando fogo. Agora ele está no entusiasmo. Me contou o Rav Moshe Weber, meu mashpia, dá para ver lá. O Rav Moshe Weber, grande tzadik que morava em Jerusalém. Eu viajava para ele cada vez que tinha uma pergunta. Ele me falou assim, Yosef, a tzadik, se encontrou com o faraó. O faraó contou para ele o sonho que ele viu 7 vacas lindas e 7 vacas horríveis. E quando ele chegou nas 7 vacas horríveis, e falou, Velor haiti raot kaena bechol eretz Mitzrayim. Eu não vi vacas ruins assim em toda a terra do Egito. Mas as vacas lindas ele também não tinha visto em toda a terra do Egito. Então como pode ser que nas vacas feias ele falou que ele não viu vacas feias assim em toda a terra do Egito, e as vacas lindas ele não falou nada? Me contou o Rav Moshe Weber, as pessoas ruins, eles gostam de falar sobre as coisas ruins. Quando ele falou sobre as vacas lindas, não atraiu ele nada. Não era a praia dele. Quando ele falou sobre as vacas feias, aí a história já mudou. Aí ele se entusiasmou, assim me falou Rav Moshe Weber. Mas existe pessoas assim. Ele se entusiasmou e ele acrescentou. Sim. E ele quis falar mais sobre a coisa ruim. Porque isso era o que dava prazer. Era o que dava prazer para ele. Então esse que é o detalhe. Tem gente que gosta de ver o circo pegando fogo. Então você traz uma intriga para essa pessoa, a pessoa se enche de felicidade porque a coisa ruim chegou. Não, e ela e passa para frente toda enfeitada, né? A coisa ruim chegou, ela aperfeiçoa e cuida.
Então, o que acontece nesse caso? Na hora que você ouve uma coisa ruim, você não tem que alimentar. Deixa a coisa ruim morrer de fome. Ou seja, o pensamento ruim, uma coisa ruim que alguém te contou, uma coisa ruim que você vai contar para alguém. Não alimenta, não dá corda. Veja se é necessário, se é importante, se é uma coisa importante, primeiro, né, avalie aquela coisa, porque se você passar tudo que te passam, né, de forma e passa para frente, ainda aumenta, prejudicando a vida das pessoas, o maior prejudicado é você. Aqui, chegou no ponto, você chegou no ponto certo. Quer dizer, assim, se você alimenta a coisa ruim, a partir da hora que você está alimentando essa coisa ruim, você é responsável por ela. Então, a alma animal te jogou um porco na cara. Você começa a alimentar esse porco, aí você é responsável. A alma animal te jogou uma cobra na cara. Você alimenta essa cobra, aí você é responsável. Quer dizer, o pensamento que te veio, o Yetzirah que te trouxe umas saudades do que você fazia na reencarnação anterior, isso é zero, você não tem nada a ver com isso, você é outra pessoa. Agora, você alimentar essas saudades, aí é um problema. Então, na hora que você não alimenta essas saudades morrem por si só, aí você faz com que o lado esquerdo do coração se torne oco, e aí você está num nível que, se você, junto com todos os sábios e profetas da sua época, você fizesse 40 jejuns, Hashem teria que trazer o céu para a terra. Então tá bom, ficamos para a segunda parte. Shalom, nós estamos com o Instagram aqui e com o YouTube. Agradecemos a todos vocês aqui, ao Rabino Gloiber. Vou contar um segredo para vocês do Rabino, nosso querido Rabino. Então, assim, muito obrigada pelos comentários de todos vocês no Instagram. O Rabino Gloiber ama casa cheia de aluno. Então, eu não contei para ele que estava aqui no ao vivo, e ele estava assim com 30, 40, 50 alunos. Eu falei, por isso que eu mostrei para ele. Muito obrigado pela audiência de vocês, de coração mesmo, todo o carinho que vocês dão para o Rabino. E deixe nos comentários aí o que vocês acharam da aula, se vocês querem aula ao vivo no Instagram sempre que o Rabino fizer aula, e a gente pode fazer essa dupla, né, de YouTube e Instagram. Agora o Rabino dá um olá pro pessoal. Aqui. Então, muito obrigado. Aí tem que ser assim mesmo. Assim mesmo. Aí você... Muito obrigado para todos. Olha, que surpresa agradável, que notícia maravilhosa, que a casa estava cheia. Estava cheia. Muito obrigado. Excelente aula, o Nick falando excelente aula. Sempre, pedindo... A Carol Moura pedindo sempre aula ao vivo. Shalom, fico muito feliz em ouvir mais a Torá, sensacional, sempre, sempre, o senhor sempre fazer. Então vamos tentar, a partir da semana que vem, ao meio-dia, fazer essa aula ao vivo, porque aí vai facilitar que as pessoas... bastante gente. As pessoas estarão em horário de almoço, enquanto você come alguma coisinha, enquanto você bebe alguma coisa, você pode ouvir a nossa aula. A Lúcia falou, o Rabino é muito doce, ele explica as coisas sempre com um sorriso no rosto e muito agradável. Muito Aí obrigado. Laura agradecendo, Slávio, Todarabarave, muita elevação. Faz novamente, enfim. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Então, para todos vocês, Atzlachá, Briut, Panasá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. Bekol Tov.